Fala aí galera, beleza? Aqui é o Xiaowei, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, diretamente de Macau, na China. Galera, estamos aqui para mais um vídeo. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a língua portuguesa aqui em Macau, né? Eu tenho mostrado para vocês aí como tem sido a viagem aqui, né? E a gente decidiu vir para Macau justamente pela questão, né, de ser um país uma região autônoma aqui da China, que tem o português como língua oficial, né? Então eu tinha essa curiosidade de saber como que é de fato, porque eu já vi alguns vídeos na internet, o pessoal falando ali, né, como se Macau, aqui você pudesse falar português, assim como a gente fala no Brasil, em Portugal, né? Geralmente tem muita gente, na verdade, que acredita que aqui realmente tem gente que fala português, né? E, assim, não que não tenha, né? Por exemplo, a gente esteve aqui em uma livraria, onde a dona da livraria ali era uma portuguesa, né? Uma mulher portuguesa. Então, tipo, dá pra ver que tem sim algumas pessoas que falam português, mas será que realmente é como que se divulga, né? Como se Macau fosse um país lusitano, né? Que fala a língua portuguesa também? Bom, eu tenho experienciado aí esses dias, viajando aqui por Macau, e cara, realmente é impressionante como que eles preservam a língua portuguesa aqui, né? Pelo menos em termos de mostrar, né? Ali de querer preservar, né? Então vocês vão encontrar muitas placas, essas coisas do tipo, tanto em chinês, né? Ou no caso aqui, eles utilizam um dialeto que se chama Guandonghua, né? Que seria o dialeto aqui da província de Guangdong, né? Para quem não sabe, Macau ele fica dentro da China mesmo, né? Em uma província chamada Guangdong. E aqui em Guangdong todo mundo fala cantonês, né? Ou Guandonghua. E é um dialeto aqui da China que também é falado em toda a província de Guangdong, e assim também como em outros locais, né, da China. Por exemplo, aqui no sul, em Hong Kong também eles falam cantonês. Então o idioma oficial mesmo, né, que as pessoas falam aqui no dia a dia não é o português, né? Por mais que vocês encontrem placas em português, essas coisas do tipo, realmente eles colocam muitas coisas em português, por uma questão de identidade, né, para manter a cultura, preservar, né? Mas vocês não vão encontrar pessoas que falam português de fato, né? Chineses que falam português. É muito raro, né? Não vou falar que não tem ninguém que fale, mas não é como se pensa, né? Tipo, como, sei lá, como se fosse Portugal ou Brasil, que a gente utiliza no dia a dia ali o português, né? Assim, vão ter algumas coisas, por exemplo, no hotel a gente estava assistindo televisão ali, né? Conferindo os canais, e tem uma emissora de TV daqui de Macau, que é uma emissora que é totalmente em português, né? Então, assim, tem algumas pessoas ali que são portugueses mesmo, que vêm pra cá e gravam ali e tal. Então, eles colocam bastante coisas da cultura aqui de Macau em português, por mais que pouquíssimos chineses de fato vão entender, né? Mas tem uma comunidade portuguesa também que vive aqui no turismo e tal. Que nem eu falei esse exemplo, né, da portuguesa ali que trabalha numa livraria e tal. Então tem portugueses aqui, então tem demanda, né? Tem esse mercado da língua portuguesa. Porém o chinês mesmo, raramente ele vai saber português. Mas aqui tem universidades também, né? Então, tipo, Macau é conhecido, né, por ser uma região historicamente portuguesa. Então tem uma universidade aqui, que é a Universidade de Macau, que eles têm ali o curso de português e tal. Então, tipo, tem chineses que vêm pra cá para poder aprender português, né? Porque tem o curso de português na universidade. Mas não é como se fala, tá? Tipo, todo mundo aqui vai falar, mesmo sendo nativo, né? Se a pessoa for nativa, ela vai falar, né? Não é assim que funciona. Então aqui a gente está no centro, né? Que é uma região central de Macau. E tem aquela igreja que vocês viram atrás de mim e tal. Tem um jardim aqui bem bonito, ó. E as placas, ó, vocês podem ver que está tanto em chinês quanto em português. Também tem inglês, né? Algumas. Mas eles fazem isso mais por uma questão de identidade mesmo. Não é como se, nossa, todo mundo aqui fosse entender o português, então por isso que eles colocam em português. Não. É só realmente para manter, para ficar mais de acordo com a cultura, né? Então tem a igreja ali,
Vocês vão encontrar muitas lojas que vendem souvenirs, né? Tipo, lembrancinha sobre Portugal, essas coisas do tipo. Então é um comércio que existe aqui na região relacionado com Portugal, né? Com a cultura portuguesa. E é como eu falei no último vídeo, é isso que torna Macau diferencial, né? Por isso que o governo daqui ele incentiva. Por mais que não seja mais um idioma utilizado no dia a dia, mas o governo daqui ele quer manter a cultura e tal, porque é algo que atrai os visitantes, né? Tem muitas igrejas bonitas aqui, né, que eram da época. Eu vi alguns vídeos, né, de pessoas falando sobre essa região de Macau, e as pessoas meio que fazem ali um sensacionalismo, como se aqui você pudesse vir e falar português, né? Mas, galera, eu posso garantir pra vocês que se você é brasileiro ou, sei lá, português e quer vir pra cá achando que aqui é uma alternativa, né, de um país que se fala português, né, achando que aqui vai ser mais fácil e tal, você viver por ser um país de língua portuguesa, esquece, tá? Não é assim que funciona. Macau não é como Brasil, como Portugal, como Angola, né, ou outros países aí que falam português. Aqui é um país que utiliza ali o português como língua secundária, mas no dia a dia mesmo, o que você vai ouvir aqui é chinês, tá? Se você tentar falar em português com alguém, mesmo que seja nativo, a pessoa não vai saber, tá? Assim, vai ter uma ou outra pessoa que vai saber, tipo, sei lá, em milhares de pessoas, tá ligado? Então, assim, não tem como você sobreviver em Macau falando simplesmente português, tá? Olha aí, galera, proibido trepar. Tá falando pra Shark, que engraçado. Tem muitas coisas aqui que utilizam. Não sei se isso aqui é o português de Portugal mesmo, tá, galera? Eu não tenho tanta familiaridade, mas tem umas palavras que são muito engraçadas, não é mesmo? Então, assim, não deixa de ser interessante, né, que o português seja uma língua oficial aqui, porque... Bom, isso já ajuda bastante, assim, por exemplo, para você se localizar e tal. O nome das placas são em português, nome de loja, então você entende o que é o que, né? Isso já ajuda um pouco. Por exemplo, a gente estava andando aqui pela cidade e é curioso como às vezes eu consigo entender mais as coisas do que a Cheryl, que é a minha namorada, que é chinesa mesmo, né? Só que ela é da China continental. E lá eles falam o mandarim, né? Aqui se fala o cantonês. Fora que a escrita também aqui eles utilizam o chinês tradicional, enquanto na China utiliza o chinês simplificado, né? A escrita simplificada. Então, assim, para ela é um pouquinho mais difícil de entender do que para mim, né? Que tô vendo as placas em português ali, então eu consigo entender melhor o que é o que do que ela. Então essas coisas ajudam. Mas não é que, por exemplo, você vai chegar aqui e vai começar a falar com todo mundo em português, tá? Então tem uma diferença que vocês têm que levar em conta. Vocês podem ver que mesmo sendo uma região turística, o português aqui ele é mais utilizado até do que o inglês, né? Então o governo aqui ele realmente quer incentivar, pelo menos em termos turísticos, né, que as pessoas venham para cá e vejam a língua portuguesa. Tô achando praticando aqui exercício. Tem várias máquinas aqui, ó, no parque. Estamos praticando aqui, ó. Que maneiro. Ó, legal aqui praticar exercício ao ar livre, bem natural. Bem bonito também. Vale ressaltar também, galera, que Macau é bem pequeno, né? Então o custo de vida aqui é bem elevado. Dá pra ver assim que o pessoal que mora aqui geralmente são as pessoas que têm uma condição de vida melhor, sabe? Tem muito rico aqui. Claro, também tem pobre, né? Pobre assim, né? Pessoal que é de classe mais baixa. Porém, o pessoal aqui vive meio que amontoado. Aqui é extremamente caro para você alugar um local para ficar, né? Para vocês terem uma ideia, Macau é tão pequeno que você consegue ver
toda a ilha, toda a ilha não, né? Toda a região de Macau ali, inclusive a sua ilha, de um avião, assim, tipo, altitude relativamente baixa. Então é um local pequeno, que o pessoal vive amontoado e o custo de vida é extremamente alto. Se vocês quiserem ver uma diferença, né, tipo, eu posso falar em termos de alimentação. Aqui a gente estava vendo que uma maçã custa tipo 8 yuan, né? Pra vocês terem uma ideia, uma única maçã. Enquanto na China continental, que é onde a gente mora, com 8 yuan você compra, sei lá, umas 5 maçãs, sabe? Então é tipo uma diferença gigantesca de preço. Para você almoçar aqui sei lá, 50 yuan. Enquanto 50 yuan na China você faz umas 3 refeições. Então, assim, tem toda essa diferença também que deve ser considerada. Se vocês quiserem vir pra cá, né, tipo, morar aqui não é barato, tá? É mais caro do que morar em Hong Kong, é mais caro do que morar na China, muito mais, né? E é um dos lugares mais caros para se morar na Ásia. Jayo Shihio. Uau, olha que bonito. Então ali, galera, vocês podem ver que é uma escola. É bem no estilo brasileiro também, né? Estilo português, creio eu também. E é curioso, tem muitas diferenças aqui. Porque na China continental, geralmente eles não constroem escolas amontoadas, assim, pequenas, sabe? É tudo muito grandioso, tal, é diferente, né? E aqui é mais um estilo português mesmo, estilo brasileiro. Então vocês veem muitas coisas. Vocês podem estar conferindo o último vídeo aí, que eu mostro diversas coisas aqui na região de Macau, que lembra muito o Brasil, sabe? Se vocês quiserem conferir mais diferenças, galera, daqui da região de Macau para China continental, lembre-se sempre que a gente mora na China continental, então o que mais tem no canal são vídeos da China mesmo, tá? Para vocês compararem e tal, e verem como que é, né? Tem muitas diferenças. Também tem algumas coisas legais aqui, né, da região de Macau e de Hong Kong também, que tornam diferente, especial relacionado à China. Por exemplo, aqui a gente não precisa de VPN para poder acessar os sites estrangeiros, né? Isso facilita bastante. O VPN, ele acaba diminuindo um pouco a sua velocidade, né, de conexão e tal. Então, quando eu cheguei aqui, eu conectei no Wi-Fi e tal. Você percebe a diferença muito grande. É muito mais fácil para você fazer as coisas, né? No meu caso, por exemplo, eu subo o vídeo para o YouTube. Então é muito mais fácil fazer aqui do que fazer na China continental, né? Não que seja extremamente difícil lá, mas tem uma diferença, né, de velocidade e tal, quando você liga o VPN. Escrito ali, alto sentido, recorda por uns instantes a história linda da nossa pátria. Entre altivo e de cabeça erguida, par que és, soldada dessa pátria. Eu acho que isso aqui deve ser de Portugal mesmo, né? Não de Macau. Ah, que bonito. Também aqui você encontra bastante igrejas, né? Aqui a gente, por exemplo, já pôde ver igreja católica, igreja protestante. Tem igrejas de vertentes que tem no Brasil, por exemplo, a gente viu a igreja batista, né? Então, assim, é legal também nesse sentido, né? Na China tem igrejas também, porém é mais difícil de você ver, né? Aqui é o museu, ó. Museu de Macau. Então vocês podem ver, ó, em português e aqui em chinês mesmo. Aomen Boguan. Legal que dá pra entender, tipo, por mais que eles falam cantonês, mas ainda assim a escrita e tal, as palavras são as mesmas, né, do mandarim. Quase todas, né, não todas 100%, mas dá pra entender, entendeu? Se você estudar mandarim, você consegue ler as coisas. Você não vai entender se você ouvir eles falando cantonês, mas pelo menos ler você consegue. Cara, é bem bonito aqui. A gente subiu tipo, como se fosse uma montanha mesmo, sabe? Então fica bem no alto da montanha. E a Cher falou que no passado esse local aqui ele era tipo um local para defesa mesmo, né, de Macau. Os portugueses, vocês podem ver que tem uns canhões ali até hoje. Então eles utilizavam ali para defender essa região aqui de Macau.
Hoje Macau voltou, né, para ser uma região da China, como vocês podem ver ali. Então, é uma região que pertence à China mesmo, sabe? Não é mais tão autônomo quanto era no passado. Por mais que eles ainda tenham diversas diferenças, né? Por exemplo, aqui a moeda é diferente, o governo, né? Tem um governo próprio deles, mas também esse governo ele é subalterno ao governo de Pequim, né? O governo da China mesmo. Então, Macau já não é mais tão livre quanto era no passado. Portugal devolveu Macau para a China no final dos anos 90. Mas ainda assim, Macau tem um nível de autonomia, né, em relação à China. Por exemplo, aqui a gente que é brasileiro, por exemplo, a gente não precisa de visto. A gente pode ficar até 3 meses sem visto aqui, né? Então a diferença da China continental, a gente precisa de visto, né, para poder entrar na China, enquanto aqui brasileiros, não só brasileiros, né, mas o pessoal de outras culturas, né, de outros países também podem vir. Eles têm uma política mais liberal, né, de receber turistas, então vocês podem vir até mesmo sem visto para cá, né? Simplesmente com o seu passaporte ali você consegue vir para Macau. Para quem tem curiosidade, né, de saber como que Macau se tornou colônia portuguesa, durante os anos 1500 aproximadamente, Portugal estava viajando, né, pelo mundo e tal, e aí eles embarcaram aqui na China, e o governo da época, né, que era da dinastia Qin da China, eles cederam essa região para Portugal como uma forma de trocar, né, as coisas entre Portugal e a China, né? Então eles deram aqui a região e tal, né, cederam para Portugal, enquanto Portugal fazia ali um comércio com eles, né? E também é uma região estratégica aqui na região do Pacífico. Então para Portugal foi bem importante. Olha só, aqui a gente tem uma historinha aqui, ó, sobre os primeiros portugueses que chegaram em Beijing, né? Que era a capital, aliás, ainda é a capital da China. E aqui tem a primeira interação entre os portugueses aqui e os chineses, né, da época. A gente consegue ter uma ideia de como Macau é pequeno, né? Então essa região aqui, ó, a gente tem Macau, e a gente também consegue ver o desenvolvimento de Macau, né? Porque como é uma região muito pequena, eles estão expandindo, né? Então, por exemplo, essas áreas aqui foram construídas por humanos mesmo, né? Então não são naturais, são regiões artificiais. E como Macau é uma região muito pequena e tem uma população cada vez maior, eles estão expandindo essa área. Então é bem interessante também. Cara, isso aqui é bem legal. Dá pra ver toda a evolução aqui das moedas aqui da China, desde a época da dinastia Zhou, né, que foi uma das primeiras dinastias da China. Então, ó, como que eram as moedas na época. Toda a evolução aqui, ó. Aqui na dinastia Qin, foi quando a China unificou, né? Foi a primeira dinastia da China unificada. Foi unificada por Qin Shi Huang, que foi o primeiro imperador. Até a última dinastia, dinastia Qin, né? Até o final do século, ou até o começo do século XX. Olha essa foto aqui, galera, dos anos 1830. Então aqui dá pra ver os missionários, né, portugueses. Aqui a gente tem as freiras e tal. E a gente tem o pessoal daquela época, né, os chineses aqui, ó. Bem curioso, né, essa imagem. Fotografia de 1830, hein, acredita? Olha que legal, galera. Então uma representação, ó. Eu acredito que isso aqui seja a igreja que a gente viu lá de fora. Hoje em dia só tem essa parte da frente, né? Por causa das guerras e tal. Toda essa parte de trás aqui, ó, ruiu, né? Aí ficou só a parte da frente aqui. E ó, a gente tem alguns itens também daquela época. Por exemplo, olha esse livro aqui em português. Congregações Marianas na China e em Macau. É de um padre, né? E aqui a gente tem a veste, né, também de um padre, ó, daquela época. Bem bonito, hein? Olha um confessionário daquela época. E a Cheryl tá impressionada aqui porque ela sabe o que é isso. Ela deve ter visto em algum filme. Uau, olha só quanta coisa bonita aqui, galera. Nem sei exatamente para que são todas essas coisas,
Por exemplo, a Sharon perguntou o que é isso aqui. Alguém sabe dizer? Por mais que tenha a explicação ali, ó, mas não é tão fácil de entender. Olha só quanto artefato. Tudo daquela época, né? Bem bonito mesmo. Olha que legal. Então aqui tem, por exemplo, as vestes, né, de um padre também. Isso aqui, alguém sabe para que serve? É um pendão da Imaculada Conceição. Não sei o que seguiria no caso. Então aqui a gente tem terços de missionários daquela época, né? Olha só que bonito. Vários artefatos daquela época, né? São Francisco de Xavier, marfim, Macau, tal. Conjunto de resplendores, coroas e rosários de metal. Então, tudo isso aqui é daquela época, do pessoal que vinha daquela época, né? Uau! Então isso aqui era tudo que tinha na igreja daquela época, né? Yeah. Então ali é um órgão, né? Naquela época o pessoal usava ali pra tocar as músicas na igreja e tal. Que maneiro. Aqui a gente tem uma concha. Eles talharam ali aquele quadro famoso, né, do Leonardo da Vinci, da Última Ceia. Que bonito. Aqui a gente tem outras conchas, outros artefatos aqui, né? Tem um livro. Ó, tudo daquela época. Olha que bonito. Bom, e não sei por qual motivo, mas a gente também tem artefatos do budismo aqui, ó. Eu acho que era pra mostrar, né, a questão da diversidade, né, que tinha naquela época e tal. Que o budismo sempre foi a religião principal aqui da China, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, certamente eles encontraram o budismo aqui. E aí eles tiveram que conviver, né, com o budismo também e tal, sempre respeitando a cultura do povo nativo. Olha esse tabuleiro xadrez, que bonito, galera. As medalhas de dedicação dos militares naquela época, né? Então eles usavam ali meio como broche, né? Tipo, colocavam nas vestes deles. Isso aqui parece do Brasil. Mas não é não, é só a cor mesmo que é parecida. Acredito que isso aqui seja uma carta, né, do príncipe de Portugal, o príncipe regente. Legal. A gente tem umas palavras em português aqui que a gente não utiliza mais, né? Pelo menos no português do Brasil. Acredito que nem no de Portugal também. Bem curioso. Aqui a gente tem uma representação dos prédios daquela época. Então, ó, vocês podem ver, sabe aqueles prédios que eu citei nos últimos vídeos, né? Que lembram bastante os prédios que a gente tem também no Brasil, em muitas cidades históricas, tipo Salvador e tal. Então aqui, ó, uma representação em miniatura, entre aspas, de como seria naquela época. Até hoje, né? A gente tem bastante desses prédios aqui. Ó, esse aqui, por exemplo, que bonito, esse rosa, né? Bem cultura portuguesa mesmo. Ó, Correio Macau. Bem legal, hein? Uau, olha que legal, um barcozinho. Estão passando tipo um documentáriozinho ali, falando, né, sobre aquela época, como o pessoal vivia. Curioso. Os chineses daquela época, eles eram mais escuros, né? Tinham a pele mais escura, que eles trabalhavam ao sol o tempo todo. Bonito, galera. Representações aqui da culinária portuguesa, né? Claro, não é real, mas ainda assim é bonitinho, ó. Dá pra ver aqui bastante coisa relacionada com a culinária. Que é como se fosse uma representação de uma casa dos portugueses que viviam naquela época, né? Tem até um quadro ali, ó, é um português e uma chinesa. Bem maneiro, hein?
Dá pra ver ali na parede. Então aqui é todo um estilo português mesmo. Ó, a mesa e tal. Mais um quadro de um português da época e uma chinesa, né? A família deles aqui. Bem antiga a foto. E aqui a gente tem uma representação de uma casa típica chinesa, né? Daquela época. É claro que uma casa de uma pessoa que tem dinheiro, né? Mas olha que bonito. Tem até um altar ali, né? Deve ser um altar budista ou taoísta. Olha só que tem uma historinha, né, sobre a fixação aqui dos portugueses, né, em Macau e tal. A mixação também das culturas, né, de diversos povos, não só dos chineses, mas também tinham indianos e japoneses que viviam nessa região. Então eles construíram uma sociedade macaense, né, típica macaense, fruto da miscigenação, né, dos povos da época. Uau! Essa representação aqui é bem bonita, hein? Como o pessoal vivia naquela época. Então aqui as cidades, ó. Olha que legal. Aqueles famosos teatros, né? O pessoal fazia com ventrílocos. Então essas são as peças originais da época. E aqui é uma representação de como que era, né? É meio macabro vendo assim, né? Mas na época era o cinema deles. Aqui a gente tem as vestes da famosa ópera chinesa, né? Oh, pretty. Ali tem uma tela, né, mostrando como que as mulheres se maquiavam para poder fazer a apresentação. Vocês não conhecem, né? Tem vários tipos de ópera aqui na China, que são bem tradicionais. A mais famosa é a ópera de Pequim, né? Não sei se aqui seria a de Pequim, mas é um tipo de ópera aí. Aqui a gente tem os famosos Qipao, né, que são as vestes da dinastia Qin, a última dinastia da China, que reinou até o começo do século XX. Olha só, tem até uma foto de um bebê ali. Fofinho. Uau, olha que bonita essas vestes aqui. Provavelmente é para um casamento, né, da época. Bonito, riqueza de detalhe, né, vocês podem ver aí, ó. A China tem muitos tipos de vestes diferentes. Bom, é que a gente tem um vestido ocidental também, né, provavelmente era utilizado pelos macaenses daquela época, e também pelos seus descendentes, né. Então esse rapaz aqui, por exemplo, da foto, ele parece ser uma mistura de português com chinês da época. As mulheres utilizavam esses vestidos ocidentais mesmo. Olha essa cama tradicional chinesa da época, galera. Bem no estilo dos imperadores mesmo, né? Família real. Bem bonito. Olha a riqueza de detalhes dessa escultura. Que bonita. Eu amo como a música brasileira tá sempre representando aqui. Por mais que seja cultura portuguesa, todo local vai sempre tocar música brasileira ao invés de música portuguesa. Curioso isso, né? Bom, galera, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei bastante coisas aí relacionadas a Macau, né? Falei sobre a língua portuguesa aqui. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Sempre lembrando, se vocês quiserem ver mais vídeos sobre a China, se inscreve no canal, porque tem bastante conteúdo sobre tanto Macau quanto a China continental, beleza? Deixa o seu like também para representar e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Zaijian. Tchau, tchau. Bye, bye. A gente encontrou um cartão aqui, ó, no chão, em Macau. Cartão de débito, provavelmente de uma pessoa daqui, né, de um macaense. A gente vai levar em uma delegacia, um local, né, um posto de polícia. Vamos ver se a gente acha aqui, devolver